A nossa saúde emocional, a gente consegue estar mantendo ela equilibrada, começando ali pelo nosso corpo físico, né? Que a gente está aqui manifestado no corpo físico. Então a gente tem que começar a cuidar desse corpo físico, desse templo, né? Que é seu corpo físico. E como que a gente cuida do nosso corpo físico? A gente cuida se alimentando bem, de uma forma mais adequada, equilibrada, de repente a necessidade aí de alimentos mais naturais possíveis, né? Abrir menos pacotinhos e descascar mais, né? Isso já ajuda bastante. Isso também vai fazer com que você tenha, de repente, uma rotina de exercícios, né? Atividade física, sempre manter o corpo em movimento. Isso ajuda bastante também no seu estado emocional, né? Porque você extravasa, quando você movimenta seu corpo, você também consegue extravasar às vezes a raiva, um ódio que você está sentindo, né? Às vezes eu oriento os meus clientes quando eles estão com muita raiva, com uma situação que não sabe lidar, eu falo, gente, vai para um lugar bem longe onde ninguém vai te chamar de louco e começa a gritar, se tiver saco de areia, dá porrada, extravasa essa raiva. E grita e fala, enfim, então você tem que verbalizar, você tem que expressar isso, tem que deixar sair, né? Então a parte física do movimento ajuda você a extravasar tudo isso, né? Vai liberando o estresse, assim, o movimento do corpo. Então a parte física é muito importante, o exercício físico é muito importante. E isso vai ajudar também na questão do sono. É muito importante a gente dormir bem e a gente conseguir descansar, né? Isso faz com que o nosso estado psíquico, mental, emocional descanse, né? Porque a nossa mente nunca para e o único momento que ele consegue parar um pouquinho, reduzir a produção de pensamentos é durante o sono. Então a gente entra em teta praticamente quando está em sono, né? E a gente descansa e a nossa mente fica mais descansadinha. Então é muito importante a gente cuidar dessa parte física do corpo manifestado aqui, da gente estar cuidando desse corpício, tá? Outra parte muito importante aí também que a gente tem que estar observando são as práticas espirituais, né? Não importa a religião, não importa qual a doutrina da pessoa, se ela segue alguma coisa ou não, mas é importante você se conectar contigo mesmo. Todo mundo tem acesso ao seu espiritual, né? A sua ação com Deus, o seu Deus interior, seu Deus externo, seja o que for, mas você se conectar todos os dias com a sua parte espiritual e deixar ela centrada em você, isso te ajuda a trazer equilíbrio para você. O equilíbrio emocional tá ligado também à questão espiritual, né? Se você tá bem resolvido na questão espiritual, você se mantém mais harmonizado e mais equilibrado emocionalmente também. É sempre esse apoio, o acesso à fonte. Então você fica mais alinhado, você fica mais calmo, você fica mais tranquilo. É muito importante a gente ter essa conexão espiritual diária, manter como uma rotina, né? Então aí vai ampliando, né, a nossa saúde emocional. Cuidar do corpo físico, mental, emocional. A gente tem que cuidar de tudo isso para manter essa saúde estável no geral, né? A gente trouxe aí saúde emocional, mas é um estado geral do nosso corpo, né? Da nossa vida manifestada aqui, para ser conduzida da melhor forma possível, de uma forma equilibrada e harmonizada. Não é que você nunca vai deixar de sentir nada. Sim, você vai sentir muito, mas rapidamente você consegue voltar ao equilíbrio, tá? Outra dica importante é cultivar as boas relações, né? É muito importante a gente ter bons amigos, bons parceiros, no trabalho também, em todas as áreas, né? E cultivar boas relações é você, às vezes, demandar e desapegar de relações tóxicas, porque tem pessoas que estão perto de você que te suga e você às vezes nem percebe que ela tira você do seu sério, que ela te faz com que você se desequilibre emocionalmente. Então você também tem que estar atento ao seu externo, né, com relação às pessoas que estão próximas a você. E às vezes não é necessário você ter que conviver para poder pertencer, né? Isso eu tenho deixado muito claro. Para você conviver ali, às vezes você se desgasta muito, então você não vai deixar de pertencer
a sua família, se por acaso tem algumas relações que estão muito desgastadas, de repente está muito conturbada, né? Não tem problema nenhum, de repente, você se distanciar um pouco para poder te trazer o equilíbrio emocional. Porque as pessoas, muitas vezes não, a maioria das vezes, o externo que provoca esse desequilíbrio emocional na gente, né? Então, e tem pessoas que parece que são gatilhos para provocar aquilo na gente. Então, quando você percebe que certas relações já não estão te agregando uma harmonia, né, nas suas emoções, de repente reavalia se vale a pena ficar perto manter essas relações, né? Porque tá te trazendo um desgaste emocional muito grande. Então a gente tem que se priorizar, né? Priorizar a nossa paz. Não deixar que o outro tire a nossa paz, né? Então a gente tem que se priorizar, a gente tem que se cuidar, né? Às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, é o externo, são outras pessoas que acabam trazendo as situações pra gente. E a gente já tem nossos problemas para estar administrando, né? Não precisa dos problemas alheios para estar carregando. Então, cada um com seus e administrem da melhor forma possível. Então, observem bem quem está perto de você, se está te agregando realmente como ser humano para o seu crescimento pessoal, né? Crescimento profissional, seja no que for, como ser humano na sua jornada aqui. A gente tem que reavaliar o quanto essas pessoas agregam na sua vida ou se de repente só estão ali para te pesar um pouco, né? Então, mas às vezes a pessoa fala assim, mas é a minha irmã, mas às vezes é meu irmão, mas é meu tio. Gente, não vai deixar de ser irmão, não vai deixar de ser tio, não vai deixar de ser ninguém. De repente a gente precisa dar um tempo aí, desses almoços de domingo, né? Não frequentar tanto, deixar um pouquinho mais distante para poder ter saúde emocional. Às vezes faz bem a distância, né? Porque tem pessoas que realmente chegam, às vezes você tá lá super bem e chegam com aquele monte de problema e só fala coisas, só traz coisas pesadas, né? E às vezes você tá lá de boa e começa a absorver coisas que você nem tava nessa vibe. Então, às vezes, esse distanciamento se torna saudável pra gente. E a gente tem que priorizar a gente. Não é que a gente vai abandonar a outra pessoa, não, mas a gente vai se distanciar a ponto da gente trazer o bem-estar pra gente. A gente tem que se priorizar nesse sentido, tá? Isso é super importante. Outra coisa super importante para a gente manter nosso equilíbrio emocional é a gente ter objetivo e metas de vida, né? A gente trabalha aí no final de ano para se organizar, planejamento, metas e objetivos. E, de novo, eu pontuo isso aqui para o nosso equilíbrio emocional. A gente tem que ter um sentido de vida, né? A gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos, que seja uma viagem, que seja mudar de cidade, que seja comprar uma casa, que seja trocar de carro. A gente tem que ter a motivação, né? Uma motivação que te move. É isso, motivação, é o motivo da ação. Então tem que ter algo para te mover. E é fundamental a gente ter metas e objetivos na nossa vida e cumpri-las, né? Trabalhar em prol da gente. Então a gente tem que ter esses desafios pela frente para poder te mover, para você não procrastinar, para você não ficar ali esperando que algo aconteça. Mas é sempre assim, daí fica aquela rotina assim, sabe? E nunca faz nada em prol da sua vida, né? E a vida é curta, gente, a vida passa muito rápido. Aproveitem, desfrutem tudo que tem que desfrutar. Quando você vai ver, já passou tantos anos e eu não fiz nada. Então, metas e objetivos é necessário para nossa motivação, tá? Outra coisa super importante aí que eu queria estar trazendo para vocês é a gente também se liberar um pouco do chicote, né? Tem aí as pessoas que não conseguem, às vezes, cumprir as coisas, não conseguem, se condena muito, se culpa demasiado, né? E fica usando chicotinho lá, se cobrando muito. Isso também não vai te ajudar, né? Isso vai só fazer você, às vezes, procrastinar e se autocondenar, reduzindo sua autoestima e reduzindo suas emoções aí, desequilibrando emocionalmente. Porque daí você entra no processo de culpa, você fica se flagelando e não é necessário. Então, assim, deixa o chicotinho de lado e faça o que precisa ser feito. Tem muitas orientações aí que eu tô trazendo. Se a gente conseguir cumprir parte delas, já vai estar de bom tamanho para vocês atingirem o objetivo de ter um equilíbrio emocional.
e manter a sua saúde emocional. A base da nossa saúde emocional é a gente cuidar da gente. E se a gente não consegue, porque muitas vezes eu mesmo já precisei de ajuda durante uma parte da minha vida que eu estava bem desequilibrada emocionalmente, eu tive que procurar ajuda de terapeuta. Tanto que eu fui atrás, estudei, me especializei aqui e eis-me aqui, né? A terapeuta para estar auxiliando a quem precisar, a quem necessitar. Então, quando a gente verificar que a gente não está muito confuso, está muito difícil lidar com essas questões emocionais, por que não a gente pedir ajuda, né? Para um profissional, para um terapeuta, para um psicólogo, enfim, a quem a gente sentir afinidade, né? Para poder estar voltando a restabelecer o nosso estado de ser, o nosso estado natural de ser, um controle emocional bem estável aí, para que a gente possa desfrutar da nossa vida.